A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 7, e versículo de número 2, que diz assim: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui que Gideão, ele não precisava de muito. Era isso que Deus estava dizendo. Muitos são os homens que estão contigo. Gideão tinha à sua disposição 32.000 homens, mas Deus não queria que aqueles homens continuassem. Deus não queria que aqueles homens permanecessem juntamente com Gideão, porque a glória seria inteiramente de Deus naquela batalha. Existem portas que fecham na nossa vida propositalmente. Existem pessoas que poderiam nos ajudar e não nos ajudam. Você sabia que é de uma forma proposital? Muitas vezes Deus não vai permitir. Muitas vezes Deus vai fechar a porta. Deus vai tirar pessoas do seu caminho. Deus vai endurecer o coração de pessoas para que elas não te ajudem. Porém, você vai olhar e vai dizer: Deus, mas por quê? Por que que eu estou com tão pouco? Por que que o Senhor permitiu a minha situação chegar realmente nesse extremo? E os céus estão dizendo para você: minha filha, você não sabe. Meu filho, você não sabe, mas é porque essa glória é inteiramente minha. Esta batalha de Gideão contra os midianitas, a glória não seria dos homens, a glória não seria de todos aqueles que estavam com Gideão, até mesmo do próprio Gideão. A glória seria inteiramente de Deus. E Deus te trouxe aqui para te dizer: nesta batalha, nesta peleja, a glória será inteiramente de Deus. Declare comigo: Deus está pelejando por minha causa e a glória será inteiramente dele. Deus está pelejando por minha causa e a glória será inteiramente dele. A partir do momento que nós compreendemos, que nós entendemos que a glória é inteiramente de Deus, a gente para de se preocupar com uma quantidade. Muitas vezes nós olhamos para a situação e pensamos: quando eu tenho muito, eu consigo vencer, mas quando eu tenho pouco ou até mesmo nada, eu não consigo vencer. A palavra de Deus não vai se cumprir. Por quê? Porque eu não tenho o suficiente para receber esse milagre. E Deus está dizendo: eu trabalho com o pouco que você tem. Deus é um Deus que ainda multiplica. Deus, ele é um Deus que ainda toma a batalha nas mãos e faz o milagre acontecer conforme a força e a vontade e o querer dele. Era Deus que iria dar vitória ao povo, aleluia, sobre os midianitas. E Deus me trouxe aqui, glória ao nome de Jesus, para te falar que é ele quem vai te dar vitória, que é ele quem vai fazer você obter esta vitória. Talvez você está olhando uma multidão que vem contra você, porque não eram poucos os homens. Você vai observar no versículo de número 12, diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Você está observando aqui que esse povo não era um povo fraco, que esse povo não era qualquer povo, e eles tinham quantidade, porém eles não tinham a presença de Deus. Não importa nada, irmão, se você tiver quantidade e não houver presença, não houver qualidade de Deus na sua vida. É melhor você ter um pouco com Deus do que um muito sem Deus, sabia disso? Esta é a prova na palavra do Senhor que é melhor ter a presença de Deus do que ter a quantidade ao seu favor.
O que importa é você ter o aval de Deus, é você ter o sim de Deus. É Deus dizer, eu pelejo por você, eu vou contigo, eu já te dei vitória nessa batalha. Gideão não precisava se preocupar, porque aquela vitória não ia vir das mãos dos 32 mil que estavam com ele, não. Nem das mãos dos 300, porém a vitória viria inteiramente de Deus. E a sua vitória, ela vem inteiramente do Senhor. É Deus quem vai pelejar por você. Declare comigo, Deus está pelejando por mim, eu não vou me preocupar, Ele vai me dar vitória. Deus está pelejando por mim, eu não vou me preocupar, Ele vai me dar vitória. Você tem que entender que não é com muito que Deus trabalha, mas é com pouco que você tem na palma das suas mãos. O pouco para Deus, irmãos, ele realmente, na mão de Deus, se torna milagre. Muitas vezes olhamos para Deus e dizemos, Senhor, mas eu tenho tão pouco. Senhor, mas o que eu tenho é quase nada. E Deus está dizendo, é com pouco que eu multiplico. Lembra da mulher que foi até o profeta Eliseu? A Bíblia nos diz que os filhos dela estavam para ser levados como escravo. E ela só tinha uma botija de azeite em casa. Quando Eliseu pergunta para ela, o que é que tu tens em casa? Ela diz, tua serva não tem nada. Se não, olha só como ela menospreza. Primeiro ela diz, tua serva não tem nada. Se não, ou seja, é tão pouco que eu nem queria mencionar. Porém, o Senhor está me perguntando, eu estou te respondendo. Uma botija de azeite. Só que não sabia ela que daquela botija de azeite Deus faria um milagre. Talvez você tenha um ribiasto, reberrasto, decanto. Talvez você tenha um pouco na mão. E tá pensando, é tão pouco que Deus não vai multiplicar. É tão pouco que eu acho que eu não posso nem contar com isso. E Deus está dizendo, quem te falou isso? Você não poderia contar com isso se não houvesse de Deus uma palavra sobre este negócio. Porque quando há uma palavra liberada de Deus sobre o pouco que a gente tem, nós não precisamos nos preocupar. Tem um bocado de gente preocupado com quantidade. Tem um bocado de gente preocupado com muito, sendo que Deus, ele quer a qualidade. Ele quer que você entregue nas mãos dele, porque ele vai fazer o impossível acontecer. A multiplicação vem de Deus, não vem de você. Você entrega o pouco que você tem, talvez você entrou aqui com um pouco de fé. Irmão, eu tô orando tão pouquinho que eu tô com vergonha. São 5 minutos de oração por dia e olhe lá. Porém, Deus está dizendo, não deixe de orar, porque dos 5 minutos, Deus começa a multiplicar. Daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 15, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 1 hora, daqui a pouco é 2 horas. Daqui a pouco você está em espírito de intercessão a todo tempo. Então você vai observar, irmãos, que é do pouco que Deus multiplica. E a gente não pode desistir do pouco que nós temos. A gente não pode abrir mão do pouco, porque se você ora 5 minutos e você dizer tão pouco, que é insignificante, eu vou parar de orar, não tem como Deus multiplicar o que você não tem. Então você precisa ter uma reserva. Vá com o pouco que você tem. Talvez você tenha um comércio que é tão pequeno que você diz, eu vou desistir. Talvez você abrir um negócio que está tão difícil e você diz, eu vou desistir porque é pequeno. Eu vou te falar uma coisa. Grandes coisas iniciaram, grandes empresas, grandes igrejas hoje igrejas que têm nome, elas começaram pequena. Um dia elas começaram quando elas tinham pouco. E o Senhor manda eu te dizer com o pouco que você tem. É o pouco que você tem que Deus vai fazer o milagre acontecer. É o pouco que você tem que vai chegar na sua mão que você precisa. O Senhor disse para Gideão, tem muita gente aí com você. Aleluia. 32 mil é demais, Gideão, eu não preciso disso tudo. Porque a vitória vem do Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória provém do Senhor. É Deus quem dá vitória, não é exército forte, aleluia, não é camelo, não é homens, não é cavaleiros, não, quem dá vitória é Deus, não são carros de ferro. Deus, ele mostra que quando ele dá uma palavra, irmãos, quando ele lança uma palavra para o nosso ministério, para a nossa saúde, para a nossa família, para a vida dos nossos filhos, para aquilo que nos pertence, nós não precisamos nos preocupar. E Deus manda te dizer, não precisa você se preocupar porque eu já lancei sobre ti uma palavra. Não precisa você se preocupar porque eu já lancei sobre o seu ministério uma palavra. Não precisa você se preocupar porque eu já lancei sobre a sua saúde uma palavra. Não precisa você se preocupar porque eu já disse que eu vou fazer algo grande desse negócio que você hoje olha e não dá nada. Talvez você já lançou redes como Pedro e não apanhou nada. Você diz, Senhor, mas eu estou tentando e não tem nada nas minhas mãos que seja favorável a ponto de eu acreditar no milagre. E Deus está dizendo, quem disse para você que o milagre só acontece quando a situação está favorável? Quem disse para você que o milagre só acontece quando a situação está realmente no teu controle? É quando foge do seu controle. É quando o Senhor diz, tem muita gente, para mim não dá.
É com 300 que eu vou te dar vitória. Gideão não quis compreender, mas ele obedeceu. Mesmo com medo, porque Gideão ainda temia. Você vai observar que o Senhor diz para Gideão, versículo de número 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois de fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Se Gideão desceu é porque Gideão temia. O Senhor disse, se tu temes descer, se tu temes ir à peleja com esses 300 homens, vai até o arraial. Vai até lá porque eu vou te fazer ouvir algumas coisas que vai fortalecer as tuas mãos. E se ele foi é porque ele temia. Porém, Deus não é irresponsável. Deus fortalece as mãos de Gideão para aquela batalha. A Bíblia vai nos dizer aqui, versículo de número 13, diz assim, chegando, pois, Gideão, eis que um homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, eis que tive um sonho, eis que o pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Você vai observar que ali Gideão escuta um sonho que fortaleceu as mãos dele, porque ele ouviu os homens dizendo, Deus já deu vitória para Gideão. Esta peleja já foi ganha. Então Gideão não precisava se preocupar, irmãos, com a quantidade que havia na mão dele. Ele precisava somente entregar nas mãos do Senhor e fazer aquilo que Deus estava direcionando, porque com 300 Deus daria vitória sobre os midianitas. E o Senhor está dizendo para você, com pouco que você tem, você pode ter pouca fé, pouca esperança, você pode ter entrado aqui realmente orando pouco, lendo pouco a Bíblia, mas é com pouco que você tem que Deus vai começar a multiplicar. Não desista do pouco, não abra mão do pouco. Talvez você tenha um comércio que é pequeno, uma igreja, um ministério que Deus te confiou que é pequeno, e você olha e diz, Senhor, mas não parece que vai ter crescimento. Senhor, eu tô olhando aqui, tá pouco demais, e Deus está dizendo, pois é com pouco que eu multiplico, fica com pouco. Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ei, rabasturibianda lastui. Pessoas aqui precisam mostrar a Deus sua fidelidade no pouco, porque é muito fácil, irmão, ser fiel quando a gente tá vendo tudo indo de vento e polpa, quando tá indo tudo maravilhosamente bem, quando tá tudo extraordinário na nossa vida, quando tá tendo crescimento. Mas e quando Deus permite que algumas coisas estagnem? Quando Deus permite que algumas portas se fechem? E quando Deus tira os 20 e alguns mil que estavam na nossa vida, os 22 mil, e Deus faz com que a gente fique só com 10, e depois Deus olha e diz assim, não, tem muita gente aí ainda, tira mais gente, e Deus tira 9.700 e só deixa 300, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, que trabalha com pouco. E ele diz para você, eu estou trabalhando na sua vida com pouco e vou fazer o milagre acontecer. Declare comigo, esse milagre não vai vir da palma das minhas mãos, mas vai vir de Deus para minha vida. Esse milagre não vai vir da palma das minhas mãos, mas vai vir de Deus para minha vida. Você tem que entender que o milagre não é seu, não é você que executa, quem faz é Deus. Então somente obedeça, não queira entender. A quantidade não é qualidade. Deus trabalha com qualidade. Então trabalhe com a palavra que Deus te entregou, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. E você também, que quer aceitar Jesus, coloque aqui nos comentários, sim, eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus. Nós vamos estar orando, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque com pouco o Senhor faz milagre. Existem várias palavras na tua Bíblia, Pai, na palavra do Senhor, que está escrito, meu Deus amado, Deus santo, Deus querido, que o Senhor deu vitória com pouco, que o Senhor fez o extraordinário com pouco, e a tua palavra não mente, Pai. A Bíblia é a tua palavra, Senhor. E nós cremos, meu Deus, que foi o Senhor quem fez, meu Deus, cada milagre, quem entregou a multiplicação, quem fez do pouco muito, quem fez os teus filhos vencer com pouco, que humanamente falando não tinha jeito. Talvez meu irmão, minha irmã entrou aqui com pouco, pensando não tem jeito, eu não vou mais orar por isso, eu não vou mais tentar com esse negócio. E Deus está dizendo, ei, é tempo de lançar rede, é tempo de crer que com pouco eu faço milagre, é tempo de crer que eu multiplico, é tempo de crer que eu vou trazer uma pesca maravilhosa, é tempo de crer que eu multiplico o pão, multiplico o azeite, faço um milagre acontecer. Oh Deus, é um tempo de transformação.
situação, no cenário, daquela que entrou aqui menosprezando pouco, dizendo é tão pouco, Senhor, e Deus está dizendo continua com pouco, porque daqui a pouco eu vou te honrar. Pai, obrigada por esta palavra, obrigada por esse direcionamento, vai curando teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo laço, todo embaraço, toda seta, toda retaliação, todo dardo inflamado, toda e qualquer obra contrária que venha cair por terra no nome de Jesus Cristo. Pai, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, obrigada por esta palavra. Vai guardando o teu povo, vai livrando, vai restaurando, vai restituindo, vai protegendo, vai desfazendo todo laço, todo embaraço, toda seta, Pai. Tudo que foi lançado contra a vida do teu povo vai caindo por terra agora. É no nome de Jesus Cristo que nós cremos que todo mal é anulado. É no nome de Jesus Cristo que nós cremos que a vitória é do teu povo, e com pouco que nós temos, Senhor, nós vamos obter vitória, porque a vitória não é pela nossa força, não é pela quantidade, mas é sim pela tua palavra, e nós cremos nisso. Continua conosco, meu Senhor, assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu creio que a nossa vitória vai vir de onde a gente menos espera, e será com pouco que nós temos que o Senhor vai multiplicar para a glória do teu nome. Continua conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É com pouco que você tem, é com o que você pensa que você não vai obter resposta, que você não vai ter milagre, que Deus fará o extraordinário acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.